intimidade com essa turma aí? Alguém já conhece essa? Sim. Já? Talvez uns nem viram, talvez alguns já tenham alguma intimidade. Talvez quem já tem intimidade ainda não tem uma profundidade. Nós vamos nos aprofundar. Só apertar aqui. Né? Aonde? Que outro dia esse negócio deu pau comigo aí. Que a menina que me salvou. Beleza, então. Se ver que não foi, dá um clique no mouse na figura aqui, ó. Nessa principal aqui. Aí depois ele navega. Beleza. Então você fica de olho lá que vai chegar um menino aí. Daniel? É Jean Lucas, eu acho. Não, Daniel. Tá aí? Ah, é Daniel Lucas? Ah, não, então Bruna então passou informação errada. Então Alexandre Moraes ele já interceptou aí no caminho dele. Então, pessoal, nós vamos navegar, né, nessas imagens. Essas imagens, elas têm muita informação. E como eu falei para vocês, né, nós temos aí os métodos de interpretação: preterista, futurista, e nós vamos viajar dentro delas, historicista. E no tempo de Daniel, quando ele tem essa visão, né, e aqui não tem uma visão só de Daniel, a estátua quem tem a visão é o rei. É um rei pagão, é um rei pagão chamado Nabucodonosor. Então essa estátua ali, quem tem o sonho dela é o rei. Os animais nós vamos ver mais para frente que os animais eles estão aí relacionados a essa estátua. Então nós vamos ler aqui Daniel capítulo número 2, acharam aí? Amém. Eu vou pedir alguém para ler então para mim aí a partir do versículo 31. Quem pode ler em voz alta para nós? Daniel 2:31. Posso ler? Pode. O Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o peito e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Continua? Amém. Até aí tá bom. Então nós vamos viajar nós vamos começar a nossa jornada hoje nesse texto. E nesse texto nós vamos começar nele e o que eu preparei para nós aqui, nós vamos fechar lá em Apocalipse, em uma parte de Apocalipse. Porque aqui nós temos nessa estátua. Nessa estátua nós temos a partir de uma data estabelecida. Gente, sai daí. A setinha, vai na setinha, pastor. Foi não. Agora foi. Nessa estátua, eu vou até passar aqui já para ela então. A partir de uma certa data, nós temos toda a revelação daquilo que é o plano de Deus para o tempo de Daniel e para o nosso tempo, até fechar pós-milênio. Essa estátua aqui, ó, tá toda a informação desde o momento em que o rei Nabucodonosor foi ascido ao trono na Babilônia, até fechar os 1000 anos de milênio. E aí, novos céus e nova terra, nós não temos ainda informação
dessa época eterna em diante. Nós só temos vislumbres. Mas dizer assim, ó, vai ser assim, assim, assado, ninguém pode afirmar isso. Então aqui nós vamos ver. O rei tem um sonho e ele fica perturbado. E aí ele chama os caldeus, os feiticeiros, ele chama todos aqueles que mexiam com o misticismo no reino e pedem para eles revelar. Eles dizem, qual é o sonho? Ele vai dizer assim, eu não sei nem qual é o sonho mais, mas vocês têm que ter capacidade de revelar para mim. Mas aí eles dizem, rei, ninguém tem o poder de revelar o que o Senhor quer. Aí o rei diz assim, vai morrer todo mundo aqui que se diz ter visão no reino vai morrer. Aí a notícia chega até Daniel vai até o rei e conversa, o sonho é passado para Daniel, aí Daniel então revela, ó rei, o seu sonho é esse, é uma estátua, como vocês podem ver, cabeça de ouro, ali nós temos o peito ali, né, o tronco, nós temos ele de prata, nós temos ali o abdômen para baixo até chegar nas pernas de bronze, e nós temos as duas pernas de ferro, e nós temos uma pedra que vem, e essa pedra ela vai bater nos dedos, no pé da estátua, e essa estátua toda vai se ruir. Então, ali nós temos, desde o Império Babilônico, que conquistou Jerusalém por volta de 530, que está em Daniel capítulo 1, nós vamos ver também isso lá para o final de Isaías, Jeremias, esse pessoal vai falar uma coisa. De lá, do Império Babilônico até os dedos da estátua. Os dedos da estátua ainda são impérios que estão sendo formados. São impérios que ainda não foram formados. E o que é essa pedra que não é cortada por mãos de homens e que vai bater em certo tempo na história e vai ruir toda a história dos impérios durante, né, a humanidade, porque ali ainda vai entrar um outro império que eu vou falar dele, que ele não está aqui explícito literalmente, mas o espírito que dominava esse império também ele segue, geração em geração. Então essa pedra é o reino de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Porque todo o império ali, ó, desde a cabeça, todos eles foram construídos por mãos de homens. Nabucodonosor, Dario e Sírio e Dario, Medos Persa. Aí nós temos o grande, famoso Alexandre o Grande. Aí quando a gente chega no Império Romano, aí nós vamos ter existe uma dicotomia que, né, são duas pernas. Aí eles falam do Império Romano Bizantino, que se separou, Império do Oriente, Império do Ocidente, enfim. Mas as pernas nós temos o Império Romano. E quando nós chegamos nos pés, nós então vamos ter aí já uma mistura que nós vamos falar sobre elas. E se você perguntar para mim, né, aonde que nós nos encaixamos nesse tempo que nós vivemos aí nessa estátua? Nós estamos chegando nas unhas dessa estátua. Nós estamos chegando nas unhas dela ali. E quando se completar a etapa dos pés, então será aquilo que nós chamamos da volta de Cristo. Tem alguma questão da preciosidade do metal? Do ouro? Sim. Tem, e nós vamos falar sobre isso aqui. Agora, antes de nós entrarmos, nós vamos marcar aí e nós vamos vir aqui agora. Daniel, capítulo número 7. Tá, vamos linkar. Quem vai ler para mim a partir do versículo de número 1? Voz alta. Daniel 7, versículo 1. Quando for para parar, eu dou um toque. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar.
4 grandes animais diferentes. Para um pouquinho, deixa eu só fazer uma explanação aqui, ó. Versículo 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Esse mar grande é o mar Mediterrâneo. Era o maior mar que eles conheciam naquela época. Naquela época, o máximo que aquele pessoal e os europeus chegavam era até o Estreito de Gibraltar. A partir dali eles achavam que era o fim do mundo. É tanto que existe uma lenda grega, né? Existe uma lenda que, não sei se vocês já viram a bandeira da Espanha. A bandeira da Espanha ela foi modificada. Ela tem 2 pilares assim, ó, do lado do escudo dela. Esses 2 pilares se diz que eles foram colocados porque Hércules, no mito, na mitologia grega, Hércules, por ali ser o fim do mundo para eles, então Hércules foi até ali e colocou 2 pilares, um de um lado e o outro do outro, no Estreito de Gibraltar, dizendo que dali para lá ninguém passava. Quando os reis espanhóis eles conseguiram navegar, então eles disseram, nós fomos além daquilo que, né, até então era o fim do mundo. Então, para homenagear a Espanha e esses reis, então aqueles 2 pilares foi colocado ali na bandeira espanhola. Um ficava do lado da África e o outro ficava do lado da Espanha, onde hoje é uma parte ali do Reino Unido, e na África hoje é Marrocos, né? Então naquele estreitinho ali. Então, pessoal, o mar grande da Bíblia é o mar Mediterrâneo, ele não é um mar tão grande. Mas quando a Bíblia fala que Daniel vê os 4 ventos, esses 4 ventos são 4 potestades. São 4 espíritos que eles governam neste mundo. E eles delegam a autoridade de poder a reis. Então esses 4 espíritos são os que vão mover, então, esses 4 grandes impérios que existiu primeiro. Primeiro a Babilônia, depois os medos persas, gregos e romanos. Então Daniel ele já consegue ver isso. Quando ele diz, eu vejo, todos esses reinos nasceram ali, na beira do mar Mediterrâneo. Porque a gente vai ver Ezequiel 37, Ezequiel dizendo assim, Deus mandando Ezequiel profetizar o Espírito Santo, Ezequiel diz assim, ó, sopra dos 4 cantos da terra. O Espírito Santo também, ele tem essa capacidade de soprar aí, né? A terra é redonda, mas a Bíblia diz os 4 cantos da terra. A terra é redonda ou a terra é quadrada? Será? alguém especializado em ciência falou isso para nós, né? Mas a terra é redonda, mas o Espírito sopra dos 4 cantos. Então pode continuar, Isaac, fazendo favor. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão, que tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha aparência de um urso. Ele foi erguido por um de seus lados, e na sua boca, entre os dentes, tinham 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanto carne puder. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, com mais de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças, e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores, e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos.
Isso. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzindo à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Seu reino jamais será destruído. Então, aí ó, no que ele falou aí, quando ele termina que o seu reino jamais será destruído, é esse reino que é essa pedra. Então vocês viram aí que o Daniel, ele conta a visão agora que ele tem dos animais. E quando nós voltamos aqui, então nós vamos ver, a cabeça de ouro é o Império Babilônico. O Império Babilônico conquistou Israel por volta de 530, liderado pelo rei Nabucodonosor. E esse reino, ele coexistiu até Daniel capítulo 6, quando o genro de Nabucodonosor, genro do filho de Nabucodonosor, chamado Beltesazar, ele vai estar no trono, porque o pai está doente no Egito, se tratando, e ele vai ter uma visão quando ele pede para numa festa, um carnaval que existia lá, que é praticamente o que nós temos aqui hoje. Ele então pede que trouxesse os utensílios do templo, os utensílios sagrados do templo de Deus, para que eles pudessem profanar aqueles utensílios. Quando os utensílios chegam, a Bíblia diz, Daniel capítulo 6, que ele vê uma mão escrevendo na frente dele. Ele não entende o que está escrito, é chamado de novo Daniel. Daniel não está governando nesse tempo, por causa desse rei, que era um rei que ele não gostava de Daniel. E Daniel vai dizer, o teu reino foi julgado, você foi julgado e o reino passou de você. Quando o reino passa dele e ele ouve essas palavras, então os médios persas estão chegando e entrando na Babilônia. É interessante que a Babilônia era o império onde tinha a capital mais protegida do mundo. Os muros da Babilônia dava para fazer corrida de biga e colocar 3 bigas de cada lado uma da outra em cima dos muros. E como que Sírio e Dário entrou na Babilônia? Havia uma passagem onde o rio, nossa, me falhou o nome do rio agora, mas eu vou lembrar aqui. Ele passava por dentro da Babilônia, eles chegaram a um ponto em cima e fizeram uma represa no rio. Então eles entraram na Babilônia sem nenhum problema. Chegaram e entraram. E conquistaram o império. E aí o império passa então, da dinastia de Nabucodonosor. E a cabeça de ouro, ela está linkada com o leão, com 2 asas. A cabeça de ouro é o império, o leão é o rei. Como a irmã ali já falou, o reino da Babilônia, ele é considerado na história um dos reinos, ou o reino mais belo que existiu no mundo. É tanto que os jardins suspensos da Babilônia, eles faziam parte daquelas maravilhas do mundo. E linkado ao reino, que foi o reino mais belo que existiu, está o rei Nabucodonosor, que é representado por esse leão com 2 asas de águia. O que nós temos de informação desse leão? Primeiro, o leão, ele é o rei dos animais. O leão, ele se encontra no topo da cadeia alimentar e é o animal mais respeitado que existe. Como esse rei foi o rei mais admirado e, apesar de Alexandre o Grande com a sua fama, a Babilônia foi um reino de esplendor naquilo que o ser humano pode fazer. E a águia simboliza coisas grandes, simboliza também velocidade. Esse rei, ele se acendeu, se você
parar e analisar, já houve a Babilônia lá de Siná, né? Mas essa Babilônia ela foi extinta com a divisão das línguas, e levanta aqui, né, o novo Império Babilônico, né, nos anos aí 500, por aí eles vêm em ascensão, e agora o rei é um rei caldeu chamado Nabucodonosor. Então, a cabeça da estátua, do sonho desse rei, simboliza o império dele, e o leão que Daniel tem a visão no capítulo de número 7, representa o rei. O seu poder representado na forma de um animal, que é o rei, né, das florestas, vamos colocar assim, e também como animal que é o rei dos céus, que a águia é, né, aí o rei dos céus. E aí depois ele vai para ele vê o urso, e o urso está linkado aqui com, né, o peitoral e os braços da estátua, que simboliza o império medo e persa. Aqui nós não temos só um império, aqui nós temos dois impérios que se uniram para destruir um império que era muito poderoso na terra no tempo deles, e os medos e os persas, eles fizeram uma aliança. Aí vocês vão ver que lá, ó, o urso ele tem um lado mais alto do que o outro. Esse lado mais alto do que o outro representa o império medo, que é o que domina. E o mais baixo simboliza o império persa. Então nós temos uma aliança medo-persa, e ele tem ali umas costelas na boca, e Daniel vê na visão, né, quem passava a visão para ele dizendo, vai e devora muita carne. E esse império realmente foi um império que eles mataram muitas pessoas através de guerra. Então, esse leão, ou o urso, ele está linkado ao peitoral e os braços da estátua, e ele vai representar dois impérios e os seus reis, Dario e Ciro, sendo Ciro o rei principal e Dario aquele que tinha uma aliança com ele, e eles vão então conquistar a Babilônia. Aí nós temos um império que vai reinar, né? Então, se a gente pegar aí que datas mais ou menos previstas, Babilônia 539 a 605, lembrando que a gente vem, né, Medo Persa de 539 a 331, mais ou menos, a gente vem de trás para frente, porque naquele tempo era contado voltando. Aí nós vamos chegar nesse animal, que é o animal do reino ali debaixo da cintura da estátua, que é o animal, o reino de bronze. Presta atenção, o ouro é mais valioso, a prata é menos valiosa, mas aqui na cadeia de minerais a prata vem em segundo lugar. Nós vamos ter em terceiro lugar agora o bronze. Qual que é a característica desses metais? Quanto mais valioso, mais maleável ele é. Quanto menos valioso, mais duro ele é. Isso vai falar de perversidade dos reinos e dos reis que vão governar sobre eles. Nabucodonosor foi um rei que ele foi considerado, ainda que era pagão, ele se converte ali com o episódio da fornalha de fogo. Dario, mais na frente, aqui já no meio dos persas, eu creio que ele se converte com Daniel na cova dos leões. Mas à medida que a gente vai descendo, a maleabilidade dos minerais, elas vão ficando mais duras, vão perdendo valor, mas agora vão vir reinos que eles são mais duros, eles são mais cruéis, eles são mais, né, malvados. Então nós entramos agora na Grécia, e nós entramos nesse camarada aqui, ó. E esse camarada, a representação dele é muito doida, é ou não é? E esse camarada, ele se chama Alexandre, que conquistou praticamente o mundo todo e morreu com 33 anos de idade. Morreu novo, hein? Morreu novo. O que aconteceu com ele? Ele morreu de
algumas doenças. E a principal delas, segundo o que eu vejo fontes aí, foi a sífilis. Alexandre o Grande, ele era muito acaiado. A verdade é essa. O que vinha na reta dele, como se diz aí na linguagem do mundo aí, o que viesse ele traçava. Podia ser homem, mulher, o que fosse. Começou a ver o documentário e acho que seria Não. legal, né? Tem gente que não aguenta ver, não. Ele é doido. Entendeu? Ô pastor, e esse Alexandre aí que Uma delas, mas ele tinha bronquite também, um monte de... quando ele estava no caixão, disse que ele pediu para deixar a mão dele para fora, é verdade? Disse que tinha um significado lá, que algumas coisas que ele falou. Aí ele falou um monte de coisa lá, tipo assim, né? Eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não me lembro agora direitinho a Ele questão. É humilde. Tem um monte de significado mesmo. Eu já li, eu não lembro assim agora de cabeça qual era o significado, não. Mas Alexandre Grande, o Grande, ele era um camarada tão... Por que fala Alexandre o Grande? É por causa do que ele conquistou e no tempo que ele conquistou. Não Ele é porque conquistou. ele era alto. Não, ele era baixo, ele era baixinho, entendeu? Mas era um camarada assim, indo para a África, ele achou um rei, esqueci o nome agora dessa nação que era pequena, e para ele passar, para ele ir para a Índia, perdão, ele tinha que derrotar essa nação, ali para o lado dos Cazaquistão, para ali afora, ali no corredor que tem ali. Só que esse pessoal morava, vocês podem ver, os árabes eles moram em caverna. Você vai em Israel, você vê aquelas casinhas, você fala, como é que esse povo sobe se não tem nem elevador? Você vai vendo os triozinhos e não tinha como você subir. Né? Como é que você vai? A arte da guerra já fala, como é que você vai num exército que ele está lá em cima e você morra abaixo? Você nunca vai ganhar isso, ele vem de cima para baixo. E aí ele ficou 3 dias, diz que ele ficou 3 dias só olhando aquele povo lá. Só olhando. E naquele tempo o misticismo também era muito grande, né? E ele tinha uns camaradas que ele tinha conquistado na Pérsia, que os caras eram... Então ele viu uma pedra acima do acampamento daquele rei, do exército do rei. E ele então pegou 10 dos seus melhores soldados persas e colocou eles para escalarem aquelas pedras. E eles iam de dia, de noite. Quando era de dia, o rei aparecia, olhava tudo, zombava deles. Quando era à noite, os caras subiam. Diz que 3 caiu e morreu. Mas 7 chegou lá em cima, acima deles. Aí quando eles chegaram lá, deu sinal para ele de noite. No outro dia, Alexandre apareceu lá e começou a conversar com eles e falou assim, eu invoquei os deuses do céu. Os deuses do céu vão vencer vocês. Aí eles, então sobe aqui, os caras desceu. Quando os caras desceu, o rei e o exército já ajoelhou. Então, assim, era um camarada que a maior fortaleza que existia na época era, vocês hoje vão conhecer, a gente conhece como Ilha de Creta. E lá em Ezequiel, ou Jeremias, eu não me recordo direitinho agora, quando fala do rei orgulhoso, que até simboliza Satanás, fala desse rei. Por quê? Porque a fortaleza dele, a Ilha de Creta, ela era 1 quilômetro para dentro do mar. Então, para você chegar, você tinha que ir de barco. Eles já tinham as muralhas, então eles afundavam todos os barcos. E aí Alexandre parou lá, ficou olhando e começou a construir uma ponte de terra. O povo de antigamente era louco. E foi fazendo, chegou num ponto que os flecheiros começaram a jogar flecha. Ele então foi na frente, ele também se considerava um deus, ele tinha um trem brabo com ele. Ele foi assim, então, as flechas caindo, ele foi afastando, até ele ver aonde que o arco chegava. Aonde o arco chegava, ele parou e ficou olhando, e aí ele criou, então, a primeira catapulta da história. E aí eles levaram a catapulta até onde o arco chegava e começaram a jogar pedra. jogar pedra, e foram construindo
a estrada até chegar em Creta e conquistar Creta. Então, por essas e outras, ele era considerado também um deus, porque a cultura grega e a cultura, muitas vezes, desses povos que nós estamos falando, eles consideravam o seu imperador como um deus, né? E antes de eu entrar nele aqui, gente, deixa eu falar rapidinho aqui do urso. Eu esqueci de falar aqui, ó. Deixa eu voltar nele aqui rapidinho, dando as características aqui, ó. Esse urso, ele tem as 3 costelas na boca e elas representam, né, as principais conquistas desse império, que são o Egito, a Lídia e a Babilônia. Então, eles já tinham conquistado esses impérios e tinham derramado muito sangue, né? E então essas costelas simbolizam isso, né? E levantou-se de um lado aqui, um lado maior, igual eu falei, e isso quer dizer que o império seria sustentado por um dos reinos, que nesse caso, né, os medos, né, eles tinham essa aliança com os persas. Depois os persas eles vão trocar isso aí no meio do caminho, vai haver uma inversão, mas enfim, o urso é um animal que tem uma forma bípede, pode chegar a 3 metros de altura e pesar até 500 quilos. Essa característica se assemelha à extensão do território que os medos eles conquistaram. Foi muita coisa. Então, essas são as características aí dessa visão que ele tem. Agora vamos aqui para o baixinho, que era grande. Então, quando nós chegamos na parte de bronze, que é a cintura da estátua, que é o reino grego que vai se acender, nós chegamos então, né, a esse leopardo. Vocês veem aí 4 cabeças, e ele também tem 4 asas. E esse leopardo, mais acelerado do que o próprio Nabucodonosor, que tinha, né, o leão simbolizando 2 asas, essas 4 asas simbolizam a maior rapidez ainda que Alexandre conquistou todo mundo daquele tempo. Foi assim, ó, Vapa ele já era rei de todo mundo, e aos 33 anos ele vai embora. Agora, as 4 cabeças, elas vão simbolizar os 4 generais de Alexandre que vai dividir o império. Aí vem Ptolomaico, deixa eu ver se eu lembro o nome dos 4, Cassandro, Lisamarco e... eu esqueci o nome do 4º agora, mas eu vou lembrar. Esses 4 reis, eles vão dividir o império de Alexandre em 4 impérios que agora vão passar a existir a partir dali. Ptolomeu, Lisamar, Cassandro, e vai me faltar o nome do outro que ainda é importante, mas eu vou lembrar aqui. Então, quando Alexandre morre, o seu reino ele é dividido. Então, agora nós temos 4 reinos na história. Quando nós entramos nesses 4 reinos, nós entramos nos livros dos reis ali, 1º Reis, 2º Reis. Quando a gente passa de Salomão, que os reinos são divididos, a história agora está sendo contada nesse período desses reis. Quem ficou com o lado oeste e lado leste, eles vão apagar na história. Quem vai ficar na história agora vai ser os Ptolomeus e os Seleutas, que ficaram com a Síria no norte e com o Egito no sul, e Israel ficou no meio. Por isso vocês vão ver os reis lá, que tem problemas lá na frente, que o rei veio, que o rei quer invadir, quer isso e aquilo. Esses reis têm problema, porque eles estão no meio de 2 potências lutando pelo mundo. Se o Egito quer ir até a Pérsia, eles têm que passar dentro de Israel. Se a Pérsia quer ir lutar contra o Egito, ela tem que passar dentro de Israel. Às vezes eles encontravam dentro do próprio Israel. Então, esses 2 reinos, eles vão continuar guerreando, e daí nós vamos entrar numa questão que foi lido aqui também. Deixa eu ver aqui, deixa eu sintonizar aqui aonde que o Isaac leu. Versículo de número 14. O último animal aqui. Eu continuei olhando, anciões, não, aqui é a igreja sendo arrebatada. Versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso, ele apareceu
É isso aqui, ó. O quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, uma característica, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas ou 10 chifres, porque chifres aqui na Bíblia simboliza poder. Diadema significa coroa, realeza, chifre significa poder. Então o animal que vem agora, eu vacilei na imagem dele, eu não peguei, eu peguei essa aqui, mas essa aqui nós já vamos ter que pular nela, é para Apocalipse. Mas ela não vai conseguir representar aqui para mim o que eu preciso, não. Mas eu vou falar dela aqui. Então esse animal, ele é o que vem e ele conquista os gregos, e esse animal é o Império Romano. Aí nós já estamos chegando no final aqui da estátua, porque nós já estamos nas pernas da estátua. Então agora nós temos um império, aonde o metal é bem menos valioso, porque ferro, né, é um metal que ele praticamente não tem aí o valor que esses outros metais têm, porém é um metal duro. Aí a gente vai ver o quão cruel foi Roma, desde Roma Império até Roma espiritual nos dias de hoje. A gente vai ver Inquisição, a gente vai ver tudo o que esse povo fez, está tudo aqui nessas duas pernas de ferro. É um império que o animal que Daniel vê, ele está aqui nessa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui parecendo alguém imitou um tiranossauro rex, né? Mas olha lá, ele tem uma boca que tem os dentes de ferro, que devora tudo que vê pela frente, e pisa com os pés aquilo que sobeja. Tem ali os chifres. São 10 chifres que tem, né? 10 chifres, que são 10, né? 10 poderes. Que vão ser 10 reis, nós vamos falar a respeito deles daqui a pouco. Então, de império unido, esse é o último império. Nós não teremos, né? Aí, o último império aí da antiguidade. Aí nós vamos ter o que? Nós vamos ter o anticristo, que vai tentar fazer um império único novamente. Mas a Bíblia diz que o reinado dele vai ser por 7 anos, né? Que são aí as 7 últimas semanas aí de Daniel, como está escrito na Bíblia também. Eu vou linkar com vocês aqui agora. Deixa eu dar uma esclarecida sobre este animal. Esse animal, ele tem uma ponta pequena que ela sobressaía na visão de Daniel. E essa ponta, ela já representa o anticristo, porque esse animal já vai linkar com a besta de Apocalipse capítulo 13. Então, esses outros chifres representam reis ou poderes que vão dar seu poder ao anticristo. Então, uma coisa que vai acontecer, que ela já está acontecendo, gente, nesse tempo que nós vivemos, nós não vamos ter, não me lembro agora quantas nações a gente tem no mundo, 260 alguma coisa, se eu não me engano. A gente vai ter só 10 federações. Inclusive, a América do Sul, a América Latina e a América do Norte é uma confederação só. Eu dou um exemplo para vocês, nós temos hoje, você tinha uma placa do seu carro, ela registrava, né, e mostrava a sua cidade, ela mostrava a sua nação. Hoje a gente tem uma placa que ela é Mercosul, e ela só mostra a nação que você está nela, ela não mostra de onde você é. Isso aí já é uma preparação para aquilo que vem, porque daqui a pouco você não vai ter mais uma placa do Brasil, se a gente estiver aqui até lá. Você vai ter uma placa da Confederação, aí eu não sei como ela vai chamar. Porque a questão é por quê? É porque vai tirar, não vai existir nação, vai existir uma confederação. Por exemplo, dando um exemplo para vocês, a gente não tem aí já, no mundo do futebol, por exemplo, a gente não tem uma liga que representa a América, a gente não tem uma liga que uma confederação de futebol que é feita ali, uma liga só dentro da Europa,
uma na Oceania, uma no Oriente. Essa questão, se vocês pegarem, por exemplo, dos viés para chegar a implantar a nova ordem mundial é a ascensão do comunismo. Pega o mapa das Américas e olha o quanto de vermelho ela já tem. O meio dela já é praticamente todo vermelho. Já é uma só visão. E estão tentando implantar no Brasil, vão tentar passar isso para a Argentina, vão tentar passar isso para os Estados Unidos, Canadá. Por quê? Porque vão ser 10 confederações. Se são 10 confederações, são 10 governadores. Então tem tudo a ver com esses 10 chifres ali. Esses 10 chifres estão linkados. Nós estamos aí vivendo agora a história daquilo que está acontecendo, aquilo que está por vir. Então, todas as prefeituras estão querendo colocar o pessoal comunista. Entendeu? Então, tudo isso que está acontecendo, nós já estamos aí dentro dessa agenda. A agenda é para 2030. Se vai acontecer em 2030, quem sabe é Deus, porque Deus é que está no controle de todas as coisas. A agenda para 2030, no caso, é o quê, pastor? A agenda da nova ordem mundial. A agenda da nova Ordem mundial. O vai reset. mudar isso tudo aí, vai implantar essas coisas Isso novas tudo. aí. Até 2030. Estou observando isso aí, porque tudo está batendo 2030. Se você for olhar, muita coisa está fechando 2030. Agora, todos os sinais para uma possível volta de Jesus, tanto no âmbito físico como no âmbito espiritual, está batendo em 2033. Mas bateu em 2016 também, ele não voltou. Aí 2033 está aí, está batendo aí, né? Porque nós temos sinais nos céus e na terra. Está batendo 2033. Porém, a agenda já foi determinada. Os políticos, os líderes aí, né, religiosos que estão dentro do programa, eles têm até 2030 para implantar aquilo que foi delegado a eles. Né? O Papa já assinou, e já existe um templo no Oriente que é um templo que todas as religiões podem adorar os seus deuses lá dentro, sem nenhuma discriminação, porque nós vamos ter uma só religião. Né? O Papa 2000 já assinou isso, pastor? o Papa já assinou. 2024, né? Nós vamos ter uma moeda única. E essa moeda única, né? Quem aqui já está por dentro e é visionário, 2024 a nossa moeda vai passar a ser digital. Nós não vamos ter moeda papel mais não. Como é que é? A nossa moeda vai ser digital. É para esse ano. É isso aí. É? Não vai ter dinheiro mais então? Não. Por quê? Vai ter só como? Não vai ter cédula, né? Não vai ter cédula. Você vai fazer as coisas igual você faz no Pix, por exemplo. Por quê? Porque se você pegar uma quantia de dinheiro em cédula, você guardar na sua casa, ninguém tem acesso a não ser você. E como que você vai ter uma economia com uma só moeda mundial? Ela precisa ser digital. Ela começou no Bitcoin lá atrás. Em 1996, a Forbes lançou uma revista e nela tem uma fênix queimando com uma nota de dólar numa pata e uma nota de euro na outra queimando, e já com uma corrente com uma moeda de Bitcoin no pescoço. E a notícia dizia assim: 2018, uma nova moeda vai ser implantada. O único empecilho vão ser os religiosos. Esses religiosos que eles falaram em 1996 somos nós que defendemos aquilo que está na Bíblia, porque a gente sabe o que né, vem aí, está vindo aí, nós sabemos o que é. Então, tudo isso já está sendo colocado em prática. Por exemplo, na China, Então, do fim, do anticristo vindo aí. o anticristo, o Senado está sendo preparado para ele. Mas o senhor, assim, na visão que o senhor tem, o senhor não acha que ele ainda está aqui na Terra, não? Não sei. Então, Tem vários candidatos aí, mas eu não. Tem. o senhor acha que o grande Jacó está aqui na Terra? Pode, É? pode. Mas Será, os candidatos que estão aí, na minha concepção, só tem um que ele é forte, mas ele está escondido. Mas ele é um camarada que ele tem potencial. Agora Macron, essa turma aí, não, essa turma Macron, um outro aí. Esse é que é o perigoso, mas vamos deixar porque nós vamos entrar aqui lá na frente. Geno. Ele tem ascendência judaica, né? Só que existe uma questão.
esse anticristo, aí eu vou colocar na minha visão, esse anticristo, esse homem que vai reinar, na minha visão, ele tem que vir do Irã. Por quê, pastor? Porque o que acontece? A história ela não é quebrada. A história ela tem uma continuidade. O senhor fala a história da Bíblia. A história da Bíblia. Quando a gente vê essas imagens, quando a gente vê, né, esses animais, nessas representações e nessa estátua, tem uma coisa que muitas vezes passa despercebido as pessoas. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo, aí eu vou para Daniel capítulo 8, versículo de número 15, vai dizer assim, ó. Versículo 8. Não, versículo 7. Vamos aqui, senão nós vamos ficar fora do contexto. E o vi chegar perto do carneiro, irritando-se, capítulo 8, versículo 7. E o vi chegar perto do carneiro, irritando-se contra ele, e o feriu, o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, ou os dois chifres, ou os dois reis. Pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, foi aquela grande ponta, foi quebrada, que é Alexandre o Grande. Nós voltamos aqui, Grécia. E subiram no seu lugar outros 4, aí também nós já vamos para os 4 generais de Alexandre, quando ele morre, aqui é a Grécia e Alexandre. Notáveis para os 4 ventos do céu, porque aí eles dividiram, né, o reino de Alexandre em 4. De uma delas saiu uma ponta muito pequena, escuta o que ele está dizendo aqui, ao qual cresceu muito para o meio e para o oriente. Ele está falando do rei Pérsia. E para a terra famosa, que é a terra de Israel. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas. Deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Aqui ele já está lá em Seleu, que vai aqui para... ele vai profanar o templo do Senhor. E o... Aqui, Antíoco Epifânio, ele é uma sombra daquilo que seria o anticristo, como Hitler foi. Então, Antíoco Epifânio, ele foi um descendente aí, daqueles que herdaram o reino do norte, que era a Pérsia, e ele entrou em Jerusalém. Aí nós já estamos na época dos Macabeus, nós já estamos aí no período intertestamentário. Ele entra lá, ele faz uma estátua de Zeus dentro do Santo dos Santos e sacrifica uma porca dentro do templo, porque o porco era um animal aí considerado amaldiçoado pelos judeus. Então ele profana o templo. Aqui está falando dele. Mas o anticristo ele vai fazer a mesma coisa, segundo a Bíblia lá na frente. O templo vai ser reconstruído, os judeus vão adorar a Deus no templo, nesse templo, e o anticristo ele vai entrar no templo, vai se proclamar Deus e vai profanar o templo também. Isso também vai acontecer ainda futuramente. Mas eu quero continuar aqui para mostrar para vocês aqui. Versículo 12. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Eu quero voltar aqui, ó, porque eu quero pegar aqui, ó, versículo 2 aqui, ó. E vi na visão acontecendo, quando vi que eu estava na cidade de Susa, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Lai, e levantando os meus olhos, e vi que eis um carneiro estava diante do rio, ao qual tinha 2 pontas, e 2 pontas eram altas, mas um era mais alto que o outro. Aqui ele está falando do reino Medo e Persa, que é o mesmo urso que tem um homem mais alto que o outro. Era mais alto do que a outra.
e mais alta, e subia por último. E vi um carneiro, aqui nós estamos na Grécia, e vi o carneiro que dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandeceu. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, Alexandre o Grande, o leopardo aí com as 4 asas, e tinha uma ponta notável, que é Alexandre, entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com empeito, com a sua força, e o vi chegar perto do carneiro, irritando contra ele, e o feriu. Esse o feriu, a gente vai ver lá na frente, que o pequeno chifre ele vai ser ferido e ele vai se recuperar. Quando a gente fala de Império Persa, só existe um império que ele ainda existe até hoje. E esse império é o Império Persa. E aonde que eles estão? É a nação do Irã. A nação do Irã é árabe por convicção religiosa, mas o sangue do iraniano, ele é persa. E aqui a palavra diz que a Grécia só o feriu, com uma ferida de morte, mas ele não morre. E hoje a maior ameaça do mundo, principalmente de Israel, é o Irã. Então, o Erdogan, que é o presidente da Turquia, discussando na ONU em 2016, se eu não me engano, ele disse: eu vou entronizar o Machia Islâmico. O Machia Islâmico é o anticristo. Já era para ele ter saído, ele deu um golpe e ele vai ficar, se eu não me engano, até 2030 no poder. Ele assegurou que quem vai entronizar o Machia Islâmico, que os judeus vão achar que é o Messias deles, o Elias esperado, e Erdogan. Ele disse isso. Ele já falou isso? Ele já falou que ele vai entronizar o Machia Islâmico. Então, o que acontece? Por que quando o anticristo, até o Lula já foi candidato a anticristo, sabiam disso? Sabiam disso? Não. Pega comigo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Primeira letra do primeiro animal aqui. A primeira letra. E a primeira letra do nome de baixo. Primeira de cima é o L. Primeira letra do animal de baixo. Primeira letra do animal de cima. Primeira letra do animal de baixo, a besta que está ali. Eles consideram que é um A. Aí você tem o quê? Qual o nome que você tem? Você tem... Companheiros, a partir de hoje, o mundo está sob o meu domínio. Então até Lula já foi candidato ao anticristo. Porque nós vivemos um tempo que é assim, toda pessoa que aparece e faz algo extraordinário, ele é candidato ao anticristo. Então o Macron já foi, várias pessoas que estão aí no cenário político, eles já foram candidatos ao anticristo. Então vocês vão ver, por exemplo, o Adventismo diz que o anticristo é o Papa, e não é. Então esse sobrinho, esse genro do Trump, ele conseguiu fazer apaziguar a Palestina e Israel de uma forma que ninguém tinha feito. Mas agora eles caíram na bomba de novo, é bomba para lá e para cá. Não, ele é um camarada influente, e é um cara novo. Eu esqueci o nome dele, só. Entendeu? Então é um cara muito influente. Mas para mim, o anticristo, ele vem do Irã. E para o senhor, que você tinha falado aí, quem o senhor acha que é? O anticristo? Pois é, o Macron é um candidato, o Genro é um candidato, mas para mim, se o candidato anticristo ele já existe, ele está escondido no Irã ainda. Mas aí o senhor não sabe o nome dele? Não sei. Como é que, vamos dizer assim, Israel vai acreditar no Messias que vai vir do Islã? Porque o que
ô Lucas. Presta atenção numa coisa, o Messias para Israel é o Salvador que Jesus foi para nós, e seria para Israel, e vai ser para Israel. Só que, quando o anticristo vier, Irã, aí nós vamos ter a guerra aí de Gog e Magog. A Bíblia diz em Zacarias que Israel vai ser atacada de uma forma que os corpos vão apodrecer no chão, não vai dar tempo de enterrar. E esse Messias, ele vai vir trazendo o quê? A paz. Agora, se eu perguntar para vocês, quem tem peito para entrar no Irã e peitar aquela turma lá? Tem que ser um iraniano, tem que ser alguém amigo. E vai ser de tal forma que aí entra o encantamento do inimigo, eles vão dizer, não, esse é o Messias prometido. Porque quem entra no Irã, gente? O Lula foi só nas beiradas, encontrou com o líder do Irã fora do Irã, lá na Palestina. Ninguém entra no Irã, não. Vocês estão entendendo? Não. Por quê? Porque o Irã é um país fechado, o negócio deles, a Sharia, né, que é o que eles seguem, eles têm as regras deles, entendeu? É só tanto. O Papa entra lá? No Irã o Papa nunca foi. Eu acho que o Papa nunca foi no Irã, não. Já encontrou com líderes iranianos fora do Irã. Ninguém entra. Gente, esse povo, vocês falar que vai jogar bomba, eles jogam. Não adianta os Estados Unidos falar, nós vamos te bombardear, não adianta a Rússia vir com amizade, não faz. Eles jogam, entendeu? Então quem vai convencer esse povo a parar de jogar bomba em Israel? Tem que ser alguém que eles confiam, tem que ser alguém. E essa pessoa que vai trazer paz a essa guerra e vai fazer esse estrondo todo, essa é a falsa paz que a Bíblia diz. É esse homem, é o Mashiach, muçulmano. E ele vai ser, então, por 3 anos e meio, aceito aí como aquele que, né, é o Messias. Depois ele vai mostrar quem ele é. Então aqui, a história, ela não para. Quantas horas, gente? A história, ela não tem um fim. Quando essas duas pernas, ou o Império Romano, ele desaparece. Esses dois bodes lutando, eles dão continuidade a essa história. E aí agora, nós vamos... Alguma dúvida até aqui? Ô pastor, quando o senhor falou aí de 2016, porque tinha estudos também que davam a entender que Jesus viria em 2016? Não é que Jesus viria, é porque Jesus, ele diz assim, ó, eles perguntam assim, ó, o que nós teremos de sinais à tua volta? Aí ele começa a falar, Mateus 24, ele começa a falar de tudo que está acontecendo no mundo, e ele fala, haverá sinais no céu. Esses sinais no céu, eles são, nós estamos aqui, mas lá fora as coisas também estão acontecendo. 2016 nós tivemos crise mundial, nós tivemos 2016 Shabat. Todo mundo aqui sabe o que é Shabat? Sabem o que é Shabat? Shabat é o quê, pastor? Shabat é, Deus falou com Israel, trabalha 6, folga 1. 6 dias, trabalha 6 anos, descansa o 7º ano. Fechando 6 semanas de 6 anos, são 49 anos. O ano que fecha o 40º ano, vocês não trabalham. Esse é o Shabat. Entendi, não, repete aí. Deus ordenou para Israel, trabalha 6 dias e folga 1. 6 dias, 7 dias. Trabalha 6 anos na terra e folga 1 ano. Então, mas vai 7 ficar anos. 1 ano de folga? Não, é 1 ano de folga. 1 ano? 1 ano. Mas aqui, mas o que acontece? Por que é o povo mais rico do mundo? Porque o que eles produzem em 6 anos, eles têm que entender que 1 ano eles vão ter que viver daquilo. Porque hoje não é todo Israel que vive assim, mas naquele tempo, tudo que dava na terra durante o 7º ano, as viúvas, os mendigos, todos eles tinham direito de entrar na terra e pegar. Israel não podia falar nada. Está entendendo? Porque a terra, ela é de quem? Ela é de Deus. Então, o judeu, 6 anos que ele trabalhava, ele tinha que poupar para ficar 1 ano sem depender nada da terra. Ele e a família. Então, por isso, nessa questão, por isso que eles são o povo que é o povo mais rico do mundo. Gente, o povo tem essa coisa com os Estados Unidos, se os judeus tirar o dinheiro deles da economia,
10 minutos os Estados Unidos está colapsado. Meia hora a economia mundial foi-se. Aí, por esses sinais aí, que aí dava para entender que Jesus viria em 2016. Aí vamos lá. Aí nós tivemos Shabat, deixa eu completar aí, 2016, Shabat, e aí 2016 para 2017, aí tem o jubileu, que é o 50º ano. Então, do ano 49 para os 50, eles tinham que ficar mais um ano sem trabalhar. Os judeus. Quando fechava esses 50 anos, vamos dizer que aí no meio, eu me endividasse e vendesse a minha terra para você, e começasse a trabalhar para você, eu ia ser seu servo. Quando fechava os 49 anos, no jubileu, você tinha que me devolver as minhas terras e me devolver a minha liberdade. Aí fechava os 50 anos, aí começava tudo de novo, um novo ciclo. Então, 2016 para 2017 nós tivemos jubileu. Então, quando a palavra fala que é o ano do perdão, então, essa é uma questão que eu também colocaria ela, é o ano do jubileu. Então, 2016 nós tivemos o ano do jubileu, 2016 nós tivemos sinal no céu, que foi lua de sangue e eclipse solar, e acontecendo a tétrade, que é o sinal que vai acontecer em 2033. Um eclipse solar e uma lua de sangue na Páscoa de um ano, e no outro ano um eclipse solar e uma lua de sangue. Deixa eu acertar. Um eclipse solar na Páscoa e uma lua de sangue no Yom Kippur, e um eclipse solar na Páscoa e uma lua de sangue no Yom Kippur do outro ano. Isso é uma tétrade. Isso não acontece todo dia. A gente vê eclipse todos os dias, mas essa junção, ela não acontece todo dia. E para completar, em 2016, os astrônomos ficaram doidos. Por quê? Porque a estrela Cygnus, que é a estrela do leão, ela fez um percurso que ela passou dentro da constelação de Virgem, que é considerada a constelação da mulher, e quando chegou na virada da noite para o dia, né, da Páscoa, ela estava numa posição que parecia que simbolizava que ela estava nascendo. Então isso aí também para os astrônomos foi um negócio muito doido. Simbolizou aí quando Jesus veio, aí quando ele veio, essa estrela passou. Então lá fora os astros também, eles estão aí se movimentando. Tudo isso acontece. E tudo isso eu observo todos os dias. Porque tudo isso está dentro aí dessa questão. Essa questão do sol, lá na China, eu acho, apareceu o 7 sol, né? Como é que doideira é, cara? Mas isso aí deixa eu falar para vocês. Desculpa minha ignorância, mas é porque eu vim de uma crença que de falar de signo seria algo normal, algo comum. E quando eu fui me convertendo, né, para a igreja evangélica, sempre foi não, isso é misticismo, isso é não sei o quê, não pode nem falar de signo. Mas deixa eu falar, pode terminar. E tipo assim, eu não sei assim, qual o fundamento que eu acredito, sabe? Porque tipo assim, minha avó, ela é a lua para botar não sei o quê, isso não sei o quê. E assim, é uma crença dela. E ninguém põe a mão. Mas você sabe o que é interessante? Que ela poda na lua tal e o negócio dá certo. O que acontece? Deixa eu falar para vocês, há uma diferença entre astrologia e astronomia. A astrologia, ela liga as 12 casas, porque essas constelações, elas estão aí. Signos, é tanto que Signo existe, pastor? Signo existe? Não, eu vou explicar. As constelações... Eu não acredito nisso. Não, as constelações, elas existem. Os egípcios, eles foram unânimes em estudar o céu. Então, se a gente sair aqui, eu consigo mostrar para vocês a constelação de Escorpião,
Ela existe. Escorpião A escorpião, ela está aqui, a de virgem, Capricórnio, todas elas existem. Agora, a questão do signo é, o ocultismo colocou uma magia nessas constelações para dizer que a sua vida é guiada através delas. Entendi. Você entendeu? Então, tipo assim, hoje eu vou ver o meu signo. Eu era de virgem. Eu era do signo de virgem até eu converter. A sua cor é branca, rosa, tem camisa azul. Aí o leonino é sanguíneo, que ele é isso, e hoje você vai matar uns 10, leonino. Aí você vai sair para matar uns 10. Hoje você não vai dar certo na sua vida, sentimento. Hoje você vai ficar triste, você está entendendo? Então, nós não somos guiados por isso. Mentirada. Mas essas casas, as constelações, elas existem. Como as fases da lua influenciam nisso. Como as fases da luz influenciam. Elas influenciam. O que a gente não pode é pegar o misticismo que é colocado e colocar fé nisso e tirar a nossa fé do verdadeiro Deus. Porque Deus criou. Agora o inimigo usa. Você está entendendo? Então, isso aí. Então, tipo assim, eu saía para trabalhar e eu ligava na Eldorado, né? Hoje você vai ficar triste o dia inteiro. Eu vou sair triste. Você está entendendo? Hoje você não pode sair de casa, senão você vai ser atropelado. Hoje você não vai dar sorte. Vocês estão entendendo? Não, gente. Isso não existe, A não. sua cor hoje é azul. Entendeu? Então o leonino, ele é feroz, ele é agressivo, ele é sangue quente. O virginiano já é mais quieto. Mas a gente vai viver nesse estranho. Não. Deu para você entender qual que é? Agora, essas questões físicas, elas existem. Tem a lua que você poda um negócio. Eu vou lá e vou podar nessa lua, eu estou indo contra a vontade de Deus? Não. Agora, quando a gente cai para signos, simpatia, essas coisas, vocês estão entendendo? Né? Daí o mês do casamento colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo. O que aquela imagem tem a ver com a vida da pessoa que não está boa sentimentalmente? Entendeu? Mas a gente vai abrindo a mente para essas coisas. A gente vai vendo que realmente, gente, a questão somos nós mesmos. Vocês entenderam? Então, tipo assim, e as pessoas, elas vão. Então, as constelações, elas estão aí. E existe umas divisões, não vou falar sobre elas aqui agora, porque se eu for falar, eu queimo os neurônios de vocês, mas numa próxima aula a gente pode falar. Tanto as constelações quanto os astros, né? Não teve lua de sangue, porque elas têm influência na gente. Não tem o poder de nos controlarmos, mas ela tem influência. Por exemplo, eu tenho um joelho que eu machuquei com bola, que quando tem, não sei se é lua cheia, tem uma lua aí, o meu joelho dói. Tem cirurgia que dói. Por quê? Porque há uma pressão atmosférica, dependendo da lua que a gente está. As marés estão mais bravas, entendeu? Então, tudo isso tem influência na vida da gente, só que foi levado para o lado de uma crença misticista. Então, muitas vezes você tira a visão daquilo que realmente é de Deus e você vai crer em algo que foi criado pelo homem através de algo que é de Deus. Então, a idolatria, ela está ligada a isso. Vocês estão entendendo? Então, assim, voltando aqui, então agora nós vamos aqui, Apocalipse capítulo 13. Não, gente, nós já temos que terminar, ué. Nossa, gente, vocês deixam eu fechar rapidinho aqui? Só no capítulo 13 aqui, para a gente dar continuidade no que a gente vai ver adiante. Então, se nós vamos para Apocalipse capítulo 13, nós vamos falar de uma revelação. Aí, a revelação, ela é futurista. Por que ela é futurista? Porque nós vamos falar de algo aqui que ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. Mas essas... Isso não aconteceu, não é isso? Tem coisas que já aconteceram. É por isso que eu falei que Jesus mostra para João e fala assim, mostra as coisas que eram, as que são e as que ainda hão de vir. Então nós vamos aprender aqui, por exemplo, Apocalipse até capítulo de número, eu vou colocar capítulo de número 4, nós temos aqui uma revelação daquilo que está no céu. Quando nós entramos no capítulo de número 6, nós vamos entrar já na visão do anticristo e os 4 cavaleiros que acompanham ele. Então lá na frente, porque o Apocalipse ele vem e volta.
Vocês estão entendendo? Ele vem e volta. Então aqui nós já vamos entrar numa interpretação futurista, porque ela ainda não aconteceu. Mas esses animais que eu mostrei para vocês aqui, um dia ela foi uma revelação futurista. Hoje ela é uma historicista. Por quê? Porque esses 4 impérios, fisicamente eles não existem mais, mas hoje vocês vão ver que espiritualmente os 4 ventos ainda estão soprando. Pastor, então hoje nós estamos no tempo do pé, do ferro e do barro. Isso, deixa eu Aí quem seria hoje o voltar ferro e o aqui. barro? Aí aqui, Quer dizer, o ferro Gênio, me perdoa aí, deixa eu explicar direitinho isso aqui para mim ir lá para Apocalipse. Então nós fechamos aqui com Roma. Aí vocês vão ver aí no YouTube, alguém vai falar que Roma Oriental, Roma Ocidental, porque Constantino divide. Aqui as pernas são Roma. Quando nós entramos nos pés, aí a Bíblia diz que os pés são de ferro e de barro. Então presta atenção numa coisa: ferro com ferro solda, ouro com ouro você solda, prata com prata você solda, bronze com bronze você solda. Não sei te dizer se dos pés para cima, se tem jeito de soldar qualquer um desses metais com o outro, mas dá para fazer aí, acho que uma peça de ouro mesmo, que é banhada a ouro, ali é um metal que ganha um corpo de ouro, enfim. Mas aqui há uma característica nos pés, que eles sendo barro e ferro, não se solda. Então aqui nós vamos ter nações que não vai haver um império, não vai haver uma nação que diz assim, eu mando, não vai haver um imperador. Então como que essas nações aqui elas vão se ligar? Através de tratados. Aí nós vamos ter as nações de ferro, talvez você vai ver no YouTube alguém dizer, as nações de ferro dos pés é os Estados Unidos e a União Soviética, que agora é Rússia, que domina todo mundo. É uma interpretação. Porém, aqui agora, nos pés de barro, até chegar aos dedos, toda nação vai se ligar a uma outra através de tratados. Nenhuma domina sobre a outra mais. Ainda que essas nações aí, elas tenham seu poderio, enfim. Nós temos, o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país livre, Os outros países são países livres, mas se pisar na bola, vem um embargo, E aí não vem dinheiro, não entra aquilo, e acaba que a gente não é tão livre assim. Mas porém, então, agora vamos entrar aqui nos tratados. Nós temos os comércios, nós temos o Mercosul, nós temos aquele tratado grande, que também é um movimento que acabou lá na Europa, que eu esqueci o nome dele. Não é a NAFTA, não, é um outro. Era um tratado europeu mais antigo que tinha, ele acabou, mas a NAFTA ainda continua. E aí a gente vai ter tratado de comércio, a gente vai ter tratado aí, vários tratados. Então, essas nações agora se ligam assim. É o tempo que nós estamos vivendo, já vem aqui, nessa questão aqui. Tá ok? E nós chegamos nos dedos, E chegando nos dedos, nós vamos passar aqui aonde que eu quero fechar. Em Apocalipse capítulo 13. Se tiver alguma dúvida dessa parte que eu falei aí, gente, enquanto eu acho que vocês podem falar. No pastor, então Deus deu essa revelação para Daniel quantos mil anos atrás, hein, senhor? Acho que no Apocalipse, primeiro a sobre o ciclo de Daniel. Primeiro, é por isso que eu falo que o livro de Apocalipse mesmo, da revelação mesmo, é o livro de Daniel. Pastor? Está toda a revelação aqui no livro de Daniel. Eu estou vendo um vídeo sobre Daniel. É um vídeo de 46 minutos no YouTube. E explica direitinho exatamente o que você está falando. Pô, top demais. E aqui nós pegamos só essa direção para a gente sair aqui. Sobre o Alexandre, sobre os reis, sobre os homens esquisitos lá. Não dá nem tempo de falar. Fala tudo. E aí agora, nós vamos para essa aqui, ó. Nós já estamos fechando, viu, Arlen? Cadê ela, gente? Vem cá. Mas só porque eu falei que estou fechando, o negócio resolveu fechar também. Não é para você fechar não, irmão. Vamos ver, vamos trabalhar, uai. Aí, ó. Nós vamos para essa aqui, ó. Capítulo 13, versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar. O mar aqui não é o mar. O mar aqui agora está simbolizando nações. Aqui já está simbolizando nações. Muitas vezes na Bíblia
O mar simboliza nações. E vi subir, aí eu vou colocar só, e vi subir da nação, ou das nações, uma besta, que tinha 7 cabeças, confere, 10 chifres, estão comigo aí? E sobre os chifres, 10 diademas, como eu falei, são coroas. Agora presta atenção aqui, ó. Existem 2 tipos de coroas. Existe a coroa diadema e a Estéfanos. Qual é a coroa Estéfanos? É aquela que o campeão na Olimpíada recebe. É uma coroa por mérito. E existe o diadema. Qual é a questão da coroa do diadema? É aquela que vai passando de geração para geração. Então, essa besta que João vê subir do mar, ela tem uma coroa de diadema. Isso veio passando. E aí ele continua dizendo aqui, ó. E sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E o que é blasfêmia? É aquilo que é contra a palavra de Deus. Versículo 2: é a besta que viera semelhante ao leopardo. Aonde nós vimos o leopardo? Nós vimos o leopardo representando quem? Alexandre o Grande. Então a Grécia já está presente aqui, não fisicamente, mas o vento que soprava na Grécia naquele tempo, ele está representando aqui. Isso aqui ainda não aconteceu, vai acontecer. Está gravando aí. Semelhante ao leopardo, e os seus pés era como aos pés de quê? Urso. Aonde nós vimos o urso? Os medos e os persas. Isso aqui ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, mas o vento que soprava lá na nação dos medos e os persas vai estar presente aqui também. E os seus pés como do urso, e a sua boca como a boca do leão. Aonde nós vimos o leão? Nabucodonosor. Então a Babilônia também está presente aqui, certo? E o dragão lhe deu o seu poder. E dragão é simbolismo de quem? Satanás. E aí ele continua: o seu poder e o seu trono, e grande. Gente, presta atenção numa coisa aqui. E grande autoridade. E o seu trono, não é isso? Vocês lembram de Mateus, quando Satanás leva Jesus lá em cima daquele monte alto, que Satanás fala para ele? Vê os reinos, olha os reinos, são todos meus. E aqui o próprio Jesus está mostrando para João que o reino de Satanás neste mundo, ele tem um grande poderio. Ele não é qualquer coisa. Isso. Eu até eu fui questionado esses dias por uma pessoa, e eu dei uma resposta lá no Instagram para ela. Então, tipo assim, tudo isso está representado aqui, mas foi visto 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Se de Cristo até aqui 2024 anos, mais de 2.500, ou mais ou menos 2.500 anos. Isso aqui está aqui para ainda acontecer. E vai acontecer. E aí, nós vamos entrar na seguinte questão, que nós vamos ter que falar sobre ela, nossa, na aula que vem. Vou te falar. Mas deixa eu pegar aqui rapidinho só. Lê só o 3 aqui? Pode ler aí. E vi uma de suas cabeças como feridas de morte. Isso. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Lembra então, que aqui já enganou o povo. Não, você lembra? Você lembra que lá em Daniel eu falei que o bode que representava a Pérsia foi ferida? Foi só ferida, ele não foi morto? Aqui está esse simbolismo. De repente aqui a gente acha que é um homem, mas pode ser uma nação que vai maravilhar a todos. Agora, se for um homem, ele está vindo da Pérsia, ele vai ser ferido de morte. Gente, ó, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, né? É algo assim que a gente tem que observar essas coisas.
Olha o Trump agora, gente. Vocês acham que aquilo aconteceu por acaso? Vocês viram como que ele foi adorado depois daquele cenário que ele foi ferido? Uma pessoa morreu por aquilo ali, gente. Aconteceu com o Bolsonaro aqui também. Vocês lembram que ele tomou uma facada? O povo ficou achando que ele era o anticristo. O Bolsonaro? Mas vocês viram a comoção quando a pessoa recupera? Vocês já viram como que as pessoas já estão assim, sensíveis a esse tipo de questão? Vocês viram como que o presidente da Ucrânia, o cara é um ator de comédia, gente. Como ele foi exaltado até dentro da ONU porque ele entrou em guerra com a Rússia. Ele não sabe nada de política não, gente, mas o povo, agora imagina, vamos supor que vem um homem, ele toma um tiro mortal e ele volta. Na frente de todo mundo. Vocês estão entendendo o negócio? Mas aqui remete também àquele bode que foi ferido lá e não foi morto. É por isso que eu estou falando com vocês que a história ela não para lá e recomeça, ela continua. Então aqui nós temos aqui algo que é muito importante a gente saber, e aquele bode volta. A nação do Irã, ela é persa, ela existe. Ela não foi, os egípcios não existem mais. Romano, né, legítimo mesmo, acho que não existe. Babilônico, esse por caldeu, essa turma aí já foi extinta, mas a Pérsia está lá. E aí, continuando aqui, e adoraram ao dragão e adoraram ao dragão, que deu a besta ao seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Só que aqui nós vemos a Bíblia dizendo besta e a gente forma que imagem? Trem horroroso, mas não é. A Bíblia trata ele como besta por causa daquilo que ele vai fazer, falar e vai mostrar. Que diante da Bíblia é algo abominável, mas as pessoas, elas vão se... ele é... Entendeu? Então eu quero ler aqui... Ele é um enganador, né, pastor? Mas ele vai enganar. Isso. Entendeu? Por isso que o povo então vai ficar maravilhado com ele, né? Mas é que ele tem Cristo engana. Não engana. Pastor, Então, oi. na aula passada o senhor falou dos sinais da besta. Marca. Eu não recordo o que o senhor falou mesmo, não, o que era? Do 666? Porque... Sinal na mão. Por que Você falou um Deus? trem desse? Por que Deus permitiu esse número 666, pastor? Mas a questão não foi Deus que permitiu. A questão é, o que acontece? Como eu já falei, o diabo ele não cria, ele copia. Então, o judeu ele é marcado na mão e na testa. E marcar com o quê? Ele carrega o filectário na testa e na mão. Por quê? Naquele filectário há um pergaminho, escrito as palavras que estão escritas em Deuteronômio, deixa eu pegar aqui rapidinho, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 4. Está escrito aqui, Deuteronômio 6, versículo 4. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu estou certinho aqui. Se alguém achar primeiro aí, olha para mim aí o versículo 4. 6:4. Assim, escute Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Continua. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Continua. E essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Continua. E as intimidarás a teus filhos e Ensinarás. Deve ser alguma palavra diferente para ensinarás. Pode continuar. E delas farás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Continua. Também as atará por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Isso.
e as escreverás nos umbrais Da sua de porta. tua casa e nas tuas portas. Aí, pode parar por aí. Então vocês veem aí que Deus ele dá uma ordem para Israel. Então o filectário é o quê? É essa palavra aí, ó, num pergaminho que fica na testa, uma caixinha na testa e nenhuma na mão. Ouve Israel, o Senhor é o seu único Deus. Ensina essa palavra aos teus filhos, para eles fazerem a mesma coisa. Então, a marca na testa, por entre os olhos, fala de conhecimento. Mão fala de ação. O que a Bíblia Deus está dizendo? Haja, seja e haja conforme a minha vontade. Essa é a marca de Deus. E como o diabo copia, então da mesma forma que nós somos instruídos na palavra, o diabo está instruindo as pessoas naquilo que é a vontade dele. É o que nós estamos vendo aí todos os dias. Todo aquele que se levanta contra o evangelho, ele é anticristo. Entendeu? Então, por exemplo, se você aceita o aborto, você já está sendo marcado. Você está entendendo? Ah, mas é o chip. Não, a marca da besta não é o chip. A marca da besta é uma convicção e uma ação dentro daquilo que o inimigo está colocando no mundo. Quem recebeu o chip já recebeu a marca da besta. 666 é a marca do homem. É o 666 é uma marca do homem. Essa marca é usada em lojas maçônicas. Isso é um assunto aí para uma outra aula. Lá em Nova York, no poderio, né, econômico militar, ou econômica e militar também. O maior prédio, a maior loja maçônica, que é a dos Rockefeller, tem lá, 666. Entendeu? Então essa marca é isso, da mesma forma que Deus manda ensinar a palavra dele para a gente viver e agir através dela, Satanás usa todos os meios que ele tem para fazer as pessoas viverem e agir de acordo com a vontade dele. Então essa turma que vai adorar o anticristo, eles já foram marcados, eles já estão adorando. Entendeu? Aí quando chegar no chip, a marca já existe. Entendeu? E nós temos que ficar muito atentos, porque de repente o chip chega antes. E se chegar antes, a gente tem que ficar esperto, para a gente não cair nas artimanhas do inimigo. Lá na China mesmo, uma brasileira passou assim, só passou a mão no supermercado. Pip, pip. Aí o repórter correu atrás dela e falou, eu já tenho chip, mas não posso falar muito sobre ele. Entendeu? Então, aí nessa época do anticristo, quem não tiver o chip, não vai poder nem sair do bairro. E qual que é a primícia nisso para o inimigo? Quem não tiver o chip, eles já sabem. É cristão. E o cristão nessa época tem que morrer. Aí quem não tiver o chip vai para a guilhotina. Aí a gente entra naquela, né? Morrer por Cristo é lucro. Mas só que aí nós vamos entrar na questão aqui depois da questão da interpretação pré, pós e meso. Se Jesus vier antes, a gente não vai estar aqui, mas quem tiver está no cerol. É aquela coisa, o povo fala muito, não, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Nossa, tomara que Jesus vem, fazer o que? Vocês querem ir antes ou você quer esperar chegar? Entendeu? Então assim, eu vou parar aqui para a gente dar continuidade nessa interpretação aqui e entrar nas 70 semanas de Daniel na próxima aula. Então acho que até aqui ficou alguma dúvida ou está tranquilo? Tem algum livro de escatologia que você comprar? Tem uns livros. Eu tenho um, que eu vou mandar eles lá para você. O problema do livro de escatologia é o seguinte, a gente tem que saber pincelar, né? Pincelar ou buscar, mas eu vou mandar um que eu tenho em PDF. Se vocês quiserem comprar ele, eu tenho ele. Ele não é muito barato não, mas tem ele em PDF. Pastor, Oi. agora aqui no Deuteronômio, no Antigo Testamento,